Aggretsuko, terceira temporada. Aggretsuko é da empresa Sanrio, a mesma responsável por Hello Kitty. É uma personagem criada por Yeti. O nome dela é Retsuko e ela é uma panda vermelha antropomórfica que é parte do time de contadores de uma empresa de negócios no Japão. As pressões sofridas por chefes abusivos, colegas de trabalho que ficam metendo o nariz onde não é pra meter, resulta num tamanho estresse, em frustração enorme, que leva ela a encontrar uma maneira de tentar botar esse caldeirão fervente de emoções dentro dela pra fora. E o jeito que ela encontra de fazer isso é ir no karaokê cantar death metal. E daí a premissa de Aggretsuko. O nome é de Aggressive Retsuko, né? Retsuko agressiva. E a franquia foi iniciada com uma série de curtas animados que duraram 2 anos. E depois desses 2 anos, a Netflix comprou a ideia e começou a criar esta série aqui. E é uma franquia de bastante sucesso. Você vai encontrar jogo para celular e tá saindo história e quadrinho também. A série é escrita e dirigida por Rarecho. O Rarecho, aliás, ele também faz a voz da Retsuko quando ela canta death metal. Mas a série se vale dessa premissa singular para discorrer sobre os problemas das pessoas comuns, de nós. Tendo que encarar trânsito ou transporte público para fazer essas longas viagens para ir para o trabalho e para voltar para casa. Você está no trabalho, que muitas vezes é um ambiente hostil, um ambiente muito insalubre. Quem leu a thread da Leila recentemente sabe do que eu tô falando, vou deixar o link aqui. E esse, na verdade, é o verdadeiro foco aqui da série, saca? Qualquer um que precisa lidar com rotinas cansativas de trabalho, pessoas tóxicas no seu dia a dia, consegue se identificar e sente a vontade de soltar a voz junto com a Retsuko quando ela vai ao karaokê, porque é libertador. E essa terceira temporada continua com essa pegada, mas não 100%. Ele deixa ela um pouco de lado e vai abordar umas coisas mais do mundo de hoje, principalmente em relação à sociedade japonesa. Mas vai trazer o poder das mídias sociais e, no quesito Japão aqui, né, a complicada vida das idols. O pouco que eu conheço de idols são jovens meninas cujas suas maneiras de agir, de falar, de se vestir, de cantar, são tudo predeterminadas com produtores que procuram comercializar a imagem delas. E o perigo aumenta conforme se percebe que manter um vínculo emocional com seus fãs faz parte do trabalho delas. Isso obriga elas a agirem de uma maneira sempre muito positiva, sempre muito alegrinha, mesmo quando elas se deparam com fãs, com pessoas, né, que são extremamente abusivas e tirânicas até. É uma mudança nessa temporada aqui que é um pouco repentina, mas não deixa de oferecer um comentário intrigante, digamos assim, sobre a realidade dessas artistas. A Retsuko começa essa temporada se viciando num jogo de realidade virtual e ela acaba gastando muito mais dinheiro do que devia e ela se endivida muito. E o jeito que a série conta isso com umas gags visuais é maravilhoso. E no que ela tá tentando aprender a lidar com isso, ela se envolve num acidente de carro que leva ela a conhecer o Ryodo, um personagem novo. Ele é um leopardo e ele é produtor de um grupo de idols, as OTM Girls. E ela fica devendo ainda mais dinheiro, porque ela tem que pagar o conserto do carro que ela bateu agora, que é o carro do cara. E ela acaba entrando nesse mundo da música de uma forma inesperada, e isso rende boas interações com esses novos personagens. Mas a líder do grupo lá das idols, né, que chama Manaka, ela fica um pouco ambígua demais na temporada. Parece que a série não determinou muito bem qual é o papel dela. O roteiro parece que não decide qual vai ser a índole dela. E a gente também acompanha o Haida, que é aquele hiena apaixonado pela Retsuko. Ele parece finalmente ter a chance de encontrar o amor com a cadela Inui. E ele tem um arco conflitante, lidar com esses novos sentimentos e lidar com seus velhos sentimentos pela Retsuko. E eu acho que é o mais interessante da temporada aqui. E a conclusão desse arco dele, que pelo menos a conclusão nessa temporada, embora real, tipo, palpável, uma coisa crível, pode ser frustrante para alguns. A exploração dos temas de fãs obcecados que detestam mudanças com a vida das cantoras pode decepcionar alguns espectadores que se identificam melhor com os sofrimentos da rotina de escritório, saca? Da rotina de trabalho da protagonista. E a maneira como a temporada encerra tudo aqui parece querer dizer que este arco das idols foi tipo um parênteses na história principal. E a história principal acabou que ficou um pouco subdesenvolvida aqui. A animação da série em si é bastante simples, mas eu gosto. Eu acho que essa simplicidade adiciona ao charme de animais humanizados com as expressões exageradas de anime, que transmitem emoções com muito poucos e funcionam muito bem para fazer as gags visuais, por exemplo. Mas onde essa série realmente brilha é tratando a protagonista como mais uma sofrida assalariada, tendo que se submeter a totais absurdos para poder tocar a vida. E levanta a questão que muitos têm hoje em dia sobre vale a pena ou não abrir mão de sua própria dignidade e muitas vezes liberdade para receber um salário que permita que você seja um membro ativo da sociedade. Nesse início de milênio aqui, onde cada vez mais a gente discute a importância de saúde mental, eu acho que a Aggretsuko tem muito a dizer. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Já ouviram falar em Aggretsuko? Se identificam com os perrengues que ela passa? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds. Não deixem de se inscrever aqui.